obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobreveio a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Porém, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Amém. Remando no mar da esperança. É um tema muito diferente, até agora eu nunca tinha visto ninguém pregar sobre esperança. E para a gente começar a entender o que de fato esse tema tem a nos dizer, vamos iniciar entendendo primeiro o que é de fato esperança. Esperança, segundo o nosso dicionário, significa ação de confiar na possibilidade de que alguma coisa boa venha a acontecer, ou espera baseada na probabilidade de que algo que se deseja muito aconteça. Biblicamente falando, esperança é o complemento de 3 virtudes teológicas, sendo elas a fé, a esperança e a caridade. Os sinônimos dessa palavra podem ser notados rapidamente, porque quem tem esperança, confia. Quem tem esperança, espera. Quem tem esperança, tem expectativas. Quem tem esperança, tem fé. Quem tem esperança, tem perspectiva. Repita comigo. Todo o que rema precisa de uma direção. Todo aquele que rema, primeiramente, ele precisa ter uma direção. Mas, acima de tudo, aquele que rema, ele precisa confiar naquele a quem está lhe dando a direção. Jonas, capítulo 1, versículo 3, diz: E Jonas se levantou para fugir de diante a face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e, descendo para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante a face do Senhor. O que adianta a gente estar remando no mar da esperança e remar na direção contrária? Quantas vezes nós temos uma direção dada por Deus? Quantas vezes nós temos o remo nas nossas mãos, o barco em boas condições para alcançar qualquer lugar dado por Deus, mas para satisfazer as nossas próprias vontades, nós escolhemos remar na direção errada? Jonas, nesse momento, ele ainda não tinha entendido, ele não tinha aprendido ainda a confiar na direção dada pelo seu Senhor. Diferente dos discípulos, que assim que receberam a direção para seguir a Betsaida, obedeceram. Já vimos que os 2 primeiros passos para não afundar no mar da esperança é, primeiro, confiar na voz que está lhe dando a direção. Segundo, obedecer. Porque se eu confio na direção que eu recebi, só me resta agora obedecer. Gênesis capítulo 22, versículos 1, 2 e 3. Que diz: E aconteceu que, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e o oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e a Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão, ao subir a monte, ele não tinha certeza que ao chegar em cima daquele lugar, para sacrificar o seu único filho, Deus de fato lhe daria uma outra solução. Mas Abraão, ele tinha uma certeza dentro do seu coração. Ele tinha a certeza de que era a voz do seu Senhor
Ele tinha certeza que a voz do seu Senhor, ela lhe faria ver um milagre acontecer. Ele manteve somente essa virtude viva dentro do seu coração. A virtude da esperança. Esperança naquela voz, a voz do seu Senhor, que o levou a ver um milagre acontecer. Sabe por que muita gente, mesmo remando no mar da esperança, não consegue atingir o seu objetivo? Porque ainda não aprendeu a confiar e a obedecer à voz do seu Senhor. Abraão, ele não afundou no mar da esperança porque ele seguiu os 3 primeiros passos já identificados por nós. Abraão recebeu uma direção dada por Deus, Abraão confiou na voz do seu Deus e Abraão, ele obedeceu. Esperança também é classificada pela Bíblia como uma das primícias do Espírito. Romanos 8, 24 e 25 diz: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. O termo esperança em grego significa elpis, o qual designava a atitude de alguém que esperava ou aguardava algum ou qualquer acontecimento. Elpis é muito utilizado nas cartas de Paulo e é uma das 3 grandes colunas da fé cristã. E juntamente com a fé e o amor, formam assim a totalidade em que a fé cristã está fundamentada. Só quem possui essa grande virtude, essa grande primícia do Espírito Santo, sabe esperar com paciência. Já correndo para o fim, vamos a Gênesis capítulo 8, versículo 10 ao 13. Que diz: e esperando ainda outros 7 dias, tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. E eis, arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas do dilúvio tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias. E enviou a pomba, mas ela não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Todos aqui conhecem a história de Noé. E Noé, ele fez a diferença na sua geração, porque ele ouviu a voz do seu Senhor, mas por causa de ele confiou na voz do seu Senhor e manteve olhando firmemente para a promessa que o Senhor tinha feito a ele. As águas do dilúvio afundaram uma multidão de pessoas sem esperança. Mas por causa de um que manteve essa promessa viva dentro do seu coração, que aguardou com essa virtude viva dentro de si, foram salvos, fez um marco na geração e foi salvo. Mesmo que foram poucas pessoas salvas juntamente com ele na arca, ele prolongou a vida dos homens na terra por causa de uma virtude que ele manteve viva dentro do seu coração. Noé manteve os olhos focados em Deus porque ele entendeu que somente dessa forma ele alcançaria e manteria viva uma fé inabalável dentro do seu coração. A história de Noé nos mostra que se existiu um que mantiver essa fé viva dentro do seu coração, que mantiver essa esperança em Cristo, esse pode fazer a diferença para toda uma geração, mesmo que seja uma geração de poucos, como os salvos dentro da arca com Noé. Para finalizar, vamos a Jó, capítulo 13, versículo 15. E Jó 14, capítulo 7, 8 e 9. Que diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. 14, versículos 7, 8 e 9. Porque há esperança para a árvore que, mesmo se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas dará ramos como a planta.
Jó, a partir desses dois versículos, esses dois capítulos, que tem por tema, Jó confia e deseja conhecer os seus pecados. Jó, a partir desse momento, ele passa a colocar a sua esperança, a sua confiança em Deus. E ele entende que mesmo que a árvore seja cortada, a esperança. Ele passa a entender que grandes batalhas, elas só são dadas a grandes guerreiros. Porque Deus viu nele que ele tinha capacidade para passar por toda essa provação e manter viva a esperança de que Deus, ele é o único que pode nos tirar de qualquer situação. Amém. Ele é o som dos nossos corações e ele conhece até onde nós temos capacidade de ir. Ele sabe que, independente se eu vou perder aqui, ele sabe que eu tenho capacidade para esperar. Eu tenho a esperança viva dentro do meu coração para que lá na frente eu vou ganhar em dobro se eu mantiver viva essa esperança dentro do meu coração. Glória a Deus. Ele entende que se há esperança para uma árvore cortada, por que não haveria esperança num homem que mantivesse essa esperança firme em Deus? Ele entende que se a árvore cortada ela brota novamente, o homem que mantém a esperança firmada em Deus, ele alcança tudo novamente. E para finalizar, vamos voltar a Marcos, capítulo 6, versículos 48, 49, 50 e 51, que diz: E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Aqui a gente vê que os discípulos ali receberam uma ordem do Senhor para entrar no barco e para partir a Betsaida. E assim, todos nós sabemos que discípulos eram aquelas pessoas que andavam o tempo inteiro com Jesus. Aonde Jesus ia, ele levava aqueles 12 com ele. Só que aqui eu quero trazer para vocês que andar com Jesus não significa estar privado de passar por tempestades. Andar com Jesus significa que mesmo diante de qualquer tempestade, o meu Redentor vive. Amém. E mesmo que ele tenha que vir para me socorrer andando sobre as águas, ele virá. Jesus andava com os discípulos e os discípulos eles entenderam que mesmo diante das tempestades, não negar a fé ainda era a melhor escolha. Andar com Jesus significa saber que mesmo que o barco seja pequeno e esteja em alto mar, quase a naufragar, o meu Redentor, mesmo estando praticamente longe, virá, mesmo que para isso ele precise andar sobre as águas. E para finalizar, o mar só se aquietou e o barco não afundou quando os discípulos eles entenderam que ouviram a voz do Senhor, obedeceram a ordem de não temer e confiaram. Que nessa manhã o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações. Que retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém.